A força da fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Mainara Santana. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Vigilância. Havia em Jerusalém uma pequena tenda. Essa tenda vendia as coisas mais variadas e pertencia a um homem temente a Deus chamado Jonathan. Jonathan fazia daquela tenda seu meio de sustento. Criava ali seus filhos e o mais velho já era pai de família. Jonathan pensava: quando buscar o reino dos céus, essa tenda ficará para meus filhos e lhes proverá as necessidades e eu partirei tranquilo. Acontece que Ezequias, homem que sempre perseguira Jonathan por causa de uma dívida, desejava ardentemente aquela tenda para um dos seus filhos, e por mais que insistisse por intermédio de outras criaturas, Jonathan não lhe cedia a tenda por dinheiro nenhum. Era muito difícil em Jerusalém ter um comércio com sucesso. Havia grande opressão e grande fome, grande miséria, e os poucos que tinham negócio o retinham para os seus descendentes. Mas eis que ele insistia, e como Jonathan não cedia, começou ele a pensar no modo de perdê-lo e assim conseguir a sua tenda. Tinha ele grandes ligações com centuriões, e muitos lhe deviam favores, e começou então a persegui-lo de perto. Mas nem Jonathan nem sua família nada faziam que pudessem ser colocada em dúvida a conduta ou a fé que professavam. Começou então, após a crucificação de Jesus, a perseguição aos cristãos. Muitos eram delatados, perseguidos e acuados como feras, escondiam-se em casas de um e de outro para comentar sobre Jesus, para receber a sua iluminada visita, para se confortarem mutuamente. E aí teve ele uma ideia: se eu disser que Jonathan é cristão, posso pedir os seus bens. E pediu audiência ao emissário direto de Pilatos e lhe falou: conhece por acaso a grande tenda do mercado onde Jonathan criou a sua família? E o emissário disse: conheço, mas ele é um homem probo, defensor da lei mosaica. Nada existe contra eles. Pois eu lhe asseguro, senhor emissário, que ele é cristão. Procure buscar na sua tenda provas disso, que encontrará. Dali saiu ligeiro, buscou uma jovem de rara beleza, de nenhuma dignidade, de nenhum pudor, e lhe disse: dar-lhe-ei 10 moedas de ouro, se você conseguir colocar dentro de um jarro da tenda de Jonathan esse papiro. Ela, risonha e cínica, lhe disse: o que uma bela mulher não é capaz de fazer? Confie em mim, me dê as 10 moedas, o trabalho já está feito. Dar-lhe-ei 5, as outras 5 será quando voltar. E ela se foi, cheia de encantos, buscar a tenda de Jonathan. Jonathan era um homem avançado em idade. Viu a jovem chegar e lhe perguntou: de que necessita? Ela, astuta pela muita vivência com vício e com desregramento, falou com humildade: bondoso Senhor, trago na perna uma feia ferida, desejo ungüentos. Veja, sou tão jovem, mas essa ferida tão mal cheira que às vezes se afastam de mim e tenho medo dela me trazer a morte. Jonathan, cheio de confiança, falou: certamente sua juventude reagirá, minha filha. Quanto a essa ferida, aguarde que vou buscar um unguento. A tenda estava vazia e ela, incontinente, retirou das saias muito rodadas um papiro e jogou dentro do vaso.
Quando Jonathan chegou, ela perguntou quanto era o unguento e ele falou: grande comiseração me causou seu problema, nada me deve. Voltou a sentar-se junto ao fogareiro, onde cozinhava algumas ervas, e a moça foi embora. Tarde da noite, a família reunida, batem violentamente à porta os esbirros de Pilatos, que com espadas em punho a todos ameaçavam. Revistavam toda a tenda, quebram os vasos, derramam as essências, espalham os ungüentos, num desrespeito total ao direito do semelhante, e lá encontraram o papiro. Que explicação me dá, Jonathan, para na sua tenda ter encontrado um papiro do maldito Nazareno? Não é verdade. Seguidor sou da lei mosaica e nenhum papiro aí foi colocado pelas mãos de qualquer um dos meus descendentes. Se alguém o esqueceu, procure-o fora desta tenda, porque eu sou temente a Deus e nunca sequer me interessei por aquilo que o Nazareno dizia ou fazia. Sou judeu, seguidor da lei. Mente Jonathan, a prova aqui está, e quanto à prova tão concreta não terá defesa. E levaram todos os familiares de Jonathan para as masmorras. E a partir daquele momento, a sua tenda passou a ter outro dono. Jonathan e toda a sua família, sem serem cristãos, como cristãos morreram, e sua tenda continuou em outras mãos, nas mãos do ardiloso inimigo, a prosperar. No plano espiritual, Jonathan e toda a sua família foram recebidos por dedicados seguidores de Moisés, que lhe esclareceram sobre o Messias, porque Moisés, muito aquém estava de Jesus o Nazareno, e depois de passar para o além, nenhuma revolta permaneceu naqueles corações humildes seguidores da lei. Grande tormento aguardou no plano espiritual o seu inimigo terreno, que no fel do próprio ódio foi também no fim de sua vida traído e amaldiçoado pelos seus próprios familiares. Em tudo isso, no relato de toda essa vida, existe uma grande lição, a da aparência. O perigo de julgarmos com precipitação. Muitas vezes ficamos em situação vulnerável pela nossa invigilância, até pela nossa desfaçatez em subestimar o nosso inimigo. Mas muitas vezes, culpa não nos cabe. A situação é de tal forma organizada que ficamos à mercê das sombras arquitetadas. Quando somos vítimas, o céu vem ao nosso favor, nos amparando. Mas quando somos coniventes, duras são as penas aplicadas, principalmente se houver reincidência. Ali havia realmente uma perseguição organizada, mas no plano espiritual, outra coisa as trevas não fazem do que perseguição organizada, e por isso devemos ter cuidado. Cuidado com o que pensamos, com o que fazemos, qual a qualidade de nossos pensamentos, evitar julgar por precipitação e muito mais, nunca apoiar-nos nos silêncios de nossos pensamentos, porque pensamentos grita e se plasma e como tal são identificados. Saibamos caminhar com prudência, porque se Jonathan era inocente, dentro de nós pode não haver um Jonathan tão sem culpa assim. O mundo espiritual é muito complexo e perigoso. Façamos da vigilância a nossa lei áurea. Façamos da vigilância a nossa oração diária. Nos apoiemos na fé para que a fé nos apoie. Mas, em momento algum, diante de injustiça ou de perseguições gratuitas, nos revoltemos, porque Deus está onde a injustiça permanece e está onde o fraco tropeça. Deus está naqueles que colocam o dever e a honradez acima de tudo.